Começando o nosso pós-jogo, como sempre, escolhendo, já que o Brasil venceu o jogo, o destaque Melita, né? O melhor atleta do Brasil nessa vitória 3-0 diante da França, que vai rodar aí as redes sociais do Web Vôlei. Meu voto vai para o Adriano, mas poderia ser também para o Darlan e para o Mike. Na minha opinião, os três melhores, mas eu fico com o Adriano pela dificuldade das bolas que ele conseguiu rodar na entrada de rede, pela pipe que funcionou, pela consciência de saque. Então, meu voto vai para o Adriano. E muito bem justificado, tá? Eu sou da opinião que essa foi a melhor partida do Mike na Liga das Nações. Muito bem na recepção, bem posicionado na defesa, participativo nas coberturas. O Darlan foi o principal pontuador da partida, mesmo saindo de quadra ali na porção construtiva do terceiro set. 13 pontos para o Darlan, 8 pontos em ataques, além de um bloco e 4 aces. Foi o principal sacador do embate, mas eu somo o meu voto ao do Bruno Souza para o Adriano. 11 pontos para o Adriano, segundo maior pontuador do Brasil. Excelente aproveitamento ofensivo, 60% de letalidade nos ataques, com apenas um erro, rodando bolas importantes, de maneira inteligente, trabalhando na mão de fora do bloqueador, e essa reta final da partida dele foi muito boa, né, cara? Com saques contundentes, sacando de maneira inteligente e agressiva. Então, para mim, é também o principal jogador do conjunto brasileiro na partida de hoje, o Adriano. A gente costuma dizer aqui na Bivôlei que a gente não gosta muito de unanimidade, a gente gosta de um discordar do outro, mas hoje eu estou com vocês. Jogou muito bem o Adriano. E quando acontece uma grande atuação coletiva, normalmente fica difícil de você escolher o destaque individual, né? Se a gente... Talvez, se o Darlan chegasse até o fim da partida e tivesse acrescentado ali uns 3, 4 pontinhos, a gente talvez não desse essa premiação para o Adriano. Mas também não deixaria de ser justo se o Darlan tivesse até o fim da partida ficado e não esperamos que não tenha sido mais do que um susto aquela lesão de panturrilha ali. Mas, senhores, queria trazer para vocês a seguinte pergunta. É a melhor atuação do Brasil em algum tempo no masculino? Acho que sim, Daniel. E falávamos isso já desde os primeiros pontos, né? Para mim, isso foi o grande termômetro, né? Como o Brasil entrou para o jogo, né? Um Brasil mais concentrado, um Brasil com aquelas comemorações que nós pedimos também mais genuínas, menos vinhetadas, né? Menos aqueles gestos já pré-fabricados, de um semblante um pouco mais fechado, um pouco mais concentrado. E o Brasil mostrou isso desde o primeiro ponto, né? De uma partida que, independentemente dos nomes da França que vieram, né? Sempre um jogo exigente, né? Então, para mim, acho que com certeza, né, rolou aí uma lavagem de roupa suja, né, depois daquela segunda semana, e tinha que rolar mesmo, né? Acho que certamente o Bernardo e a CT mexeram com os brios da rapaziada, sim, porque o Brasil estava devendo e devendo muito, né? Então, é o que a gente falava, né? Independentemente do resultado, derrota ou vitória, que a gente queria ver o Brasil apresentando um melhor voleibol. E hoje o Brasil apresentou um bom voleibol, um voleibol organizado, com atitude, e para mim, de novo, a chave da vitória, a consciência no saque. De maneira até exagerada, né, Gorja? Porque aquele do Cachopa no colo do Henô foi demasiado lento, né? Mas é isso, o Brasil percebeu que em determinados momentos, e nos momentos cruciais, aquilo que faltou lá contra a Ucrânia, na abertura da segunda semana, hoje sobrou, né? O Brasil fez a França jogar quando foi preciso e se beneficiou disso, né? É aquela coisa, né? Quando você faz o que é o correto, parece que as energias também, elas conspiram, né? Teve erro de ataque no meio, teve bola na rede, teve largada do Brian que não era para ser onde foi e acabou encobrindo o líbero. Então, muito, muito bom. Acho que é uma atuação que dá um alento aqui pra gente. E pro vôlei fã, né? Que merecia um dia de paz, né? Isso eu acredito que a grande maioria do público estava bastante aflito para este começo de semana, tá, cara? Era um jogo que era chave para nós, né, cara? Temos aí pela frente, além dos Estados Unidos, um conjunto polonês reforçado para essa última semana classificatória, e o Brasil entraria muito pressionado para os próximos confrontos, caso não tivesse obtido sucesso na partida de hoje. Veio com um plano de jogo muito bem declarado e, para além de uma consciência no saque, uma consistência na virada de bola, muito por conta do bom trabalho receptivo do conjunto brasileiro. Nossos centrais foram acionados,
a pipe apareceu com muito mais frequência e efetividade, o que liberta também um pouco mais as bolas nas extremidades, causa aquela dúvida nos bloqueadores que ficam mais presos a essa bola centralizada, trazendo consequentemente esse conforto para a bola na ponta e na saída. Então o Brasil, de uma maneira de um conjunto, atuou muito bem. A gente já aqui elogiou o Darlan, elogiamos o Mike, o prêmio de mais destacável para o Adriano, mas as inversões funcionaram muito bem, o Brasil entrou sacando de maneira consciente, o Brian entrou bem, com muita personalidade, numa troca simples com o Darlan, trabalhando na recepção, sendo base boa e sólida no bloqueio, arriscando e tendo sucesso no serviço, pontuando no contra-ataque. Esse garoto é muito promissor e para nós é muito bom, né, cara? Porque nós temos o Darlan como um expoente virador de bolas, uma referência ofensiva igualmente jovem, praticamente contemporâneo ao Brian, mas o Brian vai trazer muita sombra aí nessa caminhada do Darlan como titular na saída de rede. Podemos contar com o Brian, sim ou com certeza, na saída. E quero aproveitar aqui também, senhores, trazer mais um nome para a nossa discussão, que é o do Cachopa. Eu acho que o Brasil hoje ele conseguiu fazer uma distribuição muito inteligente. Usou bastante o meio começou a ficar preso, o bloqueio nas extremidades chegou simples várias vezes, e coisa que a gente falava há muito tempo também, né, Bruno? A gente não pode só jogar pela entrada, o bloqueio vai chegar grande toda hora. Então, hoje o Brasil conseguiu, desde o início, eu lembro de ter falado, o Flávio e o Júlio tem 4 pontos no início do jogo, só estão atrás do Darlan, que tem 5. Então, assim, o jogo estava fluindo por ali. E depois que o bloqueio começa ser obrigado a ficar mais por ali, você pode começar a acionar mais os ponteiros. A gente falou em algum momento do jogo, o Lucarelli não tinha um ponto, terminou ali com 7, 8. O Adriano foi crescendo a partir da, talvez, metade do segundo set em diante ofensivamente. Então, a tática brasileira ofensiva serviu muito para deixar esse jogo sem tanto sofrimento, né, senhores? A gente hoje viu muito poucas vezes erros de precisão. É lógico, com outro levantamento vai ficar ruim, vão ser todos perfeitos, mas bem menos do que a gente tinha visto nos outros jogos, né? É uma distribuição mais homogênea, o que é sempre importante, né? Claro que o oposto vai ser sempre o nosso ponto de apoio, né? Principalmente no voleibol masculino, mas sempre bom, né? Quando a distribuição é homogênea, e o Brasil muito mais organizado, né? Muito mais organizado, sem aquelas dúvidas que tanto nos preocuparam na semana 2, né? Então, realmente, é aquilo. Quando joga mal, a gente fala que joga mal. Quando joga bem, a gente tem que tirar o chapéu. E hoje foi uma boa atuação do Brasil. O Brasil jogou bem. E tem mais uma boa notícia de erros, Boss. Vai você. Eu ia dizer que o número de erros também é bastante relevante. O Brasil cometeu apenas 14 erros na partida, 11 no serviço. O Brasil errou menos que a França nos 3 sets. E os principais erros, a grande maioria dos erros, no serviço. Num serviço que foi menos errático do que o conjunto francês e mais efetivo. Então, os números na partida refletem com certeza nesse 3-0. Soubemos sair da adversidade no segundo set, onde boa parte do set estivemos atrás, chegamos no último terço em desvantagem, mas na reta final fomos sobressalentes, fechamos com 2 pontos de vantagem. Então o Brasil, nas parciais que dominou de começo ao fim, e na parcial que estava em dificuldade, foi resiliente, foi assertivo para fechar também uma parcial que caminhou por toda a fase construtiva atrás do placar. Então é uma partida sim para encher um pouco mais o pulmão da gente, né, cara? A gente estava meio murcho, meio ali respirando por aparelhos. O Brasil vence e convence hoje por 3-0. E até o saque do Darlan, made in Verona, apareceu, né? E foi um dos responsáveis por essa virada citada pelo Gurja aí no segundo set, né? Devemos muito à passagem de saque do Darlan. Ia falar para vocês que a gente tem mais uma boa notícia para comemorar após esse jogo. O Brasil entra novamente na zona de classificação. O Brasil é atualmente o 7º colocado, com 6 vitórias. 6 vitórias é o mesmo número de Turquia e Ucrânia, que estão logo à nossa frente no desempate por pontos. Os Estados Unidos também têm 6 vitórias, mas vão pegar a China mais tarde aí, então vão dar uma escapadinha. Então, olhando hoje, Ucrânia e Turquia são as 2 adversárias diretas do Brasil para continuar no G7. E pasmem, senhores, quem está fora da zona de classificação nesse momento é a Itália.
Isso é surpreendente. E em relação ao ranking, com a vitória para os sets diretos, o Brasil soma 9,21 aos 316,79 que havia antes do início da partida. A gente deu uma bela despencada no ranking, tem um retorno também do conjunto russo aí também, que bota o Brasil ainda uma posição mais para baixo, mas hoje uma vitória contra o conjunto francês que estava bem próximo da gente no ranqueamento, né? Era o 8º e nós o 7º, por isso 9 pontos, 9,21 é o que a gente soma com essa vitória por sets diretos. E seguimos com a guarda muito alta, né? Sabendo que, apesar da grande atuação hoje, né, vem 2 compromissos aí muito difíceis pela frente, né? Amanhã a equipe americana jogando em casa também com seus principais nomes, né? Iniciando também um processo de renovação e na sexta-feira a Polônia, né? A notícia ruim desse chaveamento aí, Daniel, é que a gente está na zona de classificação, mas se acabasse assim era a Polônia nas quartas de final, hein? O Bruno atualmente está na fase final para mim. Eu não estou nem pensando quem vem depois, viu, amigo? Eu acho que um problema de cada vez, né? Eu assisti um pouco do jogo da Polônia hoje contra a Bulgária e amigos. Eu estava comentando com o Bruno aqui antes da gente fazer a gravação. Jogando fácil, bloqueando muito, sacando muito. Volta do Fornal, Leon já presente. Estava até perguntando para o Bruno: quando eu olhei a escalação, eu vi um tal de Lemansky no meio de rede. Falei, pô, Lemansky? Quem é Lemansky? O cara fez 5 aces e 4 pontos de bloqueio, 2,17 m da criança, viu, Gordinha? Só essas criancinhas que vêm atrapalhar de vez em quando. Então, assim, a gente não vai ter moleza, senhores, mas assim, entre o que poderia ser o jogo contra os Estados Unidos e o que será o jogo contra os Estados Unidos, o Brasil vai entrar com a confiança lá no alto. O Brasil poderia entrar amanhã praticamente eliminado. E aí, para desandar a cabeça, para entrar um time desanimado, eu acho que poderia acontecer. Agora não. O Brasil vai entrar ciente de que está na briga. Vencer os Estados Unidos talvez nos permita perder para a Polônia no dia seguinte para decretar a classificação com a China. Então, amanhã é mais uma final. E entre as duas, olhando Estados Unidos, olhando Polônia, para mim, mesmo jogando em casa, é mais acessível o time americano do que o time polonês. Agora, a única dúvida que fica é realmente a condição do Darlan, né? Se há dúvida em relação à condição física do Darlan, ao alento também da personalidade e fase que vive o Brian, né, cara? Para mim, tem totais condições de substituir o Darlan à altura. E olhando para o elenco, né, Guja? Se o Darlan não puder jogar amanhã, vem o Maicon para ser relacionado. É um jogador que, se precisar quebrar um galho na saída, quebra. Tem um tamanho, né? Sabemos muito bem. Então, assim, pelas possibilidades, na verdade, é a única possibilidade de mudança no elenco, caso o Darlan não tenha condição de jogar amanhã. É isso. Que mais, hein, senhores? Que mais, hein, senhores? Deixa eu dar uma olhada aqui o que o pessoal está falando por aqui. Tem gente perguntando de classificação. A seleção americana tem 6 vitórias. Quem tem 9 vitórias é a seleção japonesa, a única invicta. Na sequência, aparecem Polônia e Eslovênia com 7 vitórias cada. A Polônia na vice-liderança por conta de critério de desempate. Estados Unidos, 6 vitórias, mas se vencer a China logo mais, volta a ser vice-líder, só atrás do Japão. E aí sim, o grupo do Brasil nesse momento: Ucrânia, 6 vitórias, Turquia, 6 vitórias, Brasil, 6 vitórias. E na cola, Itália, 5 vitórias, Bulgária, também 5. São essas duas seleções aqui que estão mais próximas do Brasil no momento. A Itália fora pelo início, né? Pela primeira semana. E ficando fora por causa desse regulamento do pagou, levou, né? Imagina, ter uma fase final com a China, com todo respeito, e a Itália fora, né? E eu ainda, como disse aí na transmissão, né? Eu procurei a informação, não encontrei, por isso questionei os amigos. De repente vocês tinham a informação. Tem uma brecha no regulamento aí que não pode deixar passar desse jeito, né, cara? A China é a última colocada, a Cuba conquistou sua primeira vitória, uma vitória também bem convincente, um partidaço do Simonster, principal pontuador do jogo, e ninguém sabe qual é do regulamento. China, se terminar na última colocação, vai aos playoffs por conta de sediar os playoffs, mas é rebaixada ou tá blindada? Isso aí ninguém sabe, cara. Temos que mandar um e-mail lá para a Federação Internacional para explicar isso aí bem direitinho. Amigo,
E só demonstra o quão tosco é esse regulamento, né, cara? É tosco. É tosco. Eu não vou falar qual a impressão que eu tenho, mas no regulamento não existe nenhuma linha que fale sobre isso. Então, pode vir qualquer coisa pela frente, tá? Qualquer coisa pela frente. Aqui, ó. Aí acontece tipo aqui, ó. Você imagina essa situação? Aí também, pelo amor de Deus, né? Aí vamos fechar a empresa aqui, né, cara? Aí acabou a brincadeira. Mas assim, Ruja, você pode ser o último da primeira fase, você pode ser campeão. Isso é uma realidade, né? Então, é possível. E o Bruno Souza me traz a correção aqui, tá? Eu disse que o Simon foi o principal pontuador, mas não foi o Lopes. O Simon jogou muita bola, botou bola no chão de tudo quanto é lado, bloqueou todo mundo, mas realmente foi o Lopes o protagonista ofensivo da vitória. Mas foi pouca diferença, tá, Gordinha? 15 pontos do Lopes, 12 do Simon. Eu acho que em anos anteriores eu já fiz essa consulta à Federação Internacional e quando você vai olhar a classificação da fase final, estar ali fará com que o time que for pior naquela fase, tenha a pior campanha, termine em oitavo, entendeu, Gordinho? Uhum. O que é errado? Para mim é errado. Então se terminou em oitavo, não vai, né? É o caso da última temporada, inclusive. Então, assim, para mim a disputa pelo rebaixamento hoje ali é Cuba, Canadá e, sei lá, Irã, mas a China é loucura, né? Você pode ganhar nenhum jogo em 12, ir para a fase final, ganhar 3 e ser campeão. Então, assim, é o que esse regulamento permite ao beneficiar a equipe que paga a conta para sediar a fase final. Então, a situação do conjunto cubano é bastante complicada. Conquistou agora a primeira vitória e tem 5 pontos. O Canadá também tem uma vitória, mas tem 9 pontos. Né? Jogou mais tie breaks na competição. Então, realmente, a vida de Cuba é bem complicada caso China esteja blindada. Tem que ganhar mais um jogo, né? Porque o critério de desempate é vitória, né? Não é ponto. No empate se dá mal, mas Cuba tem que ganhar mais um jogo. E olhando aqui a tabela, deixa eu ver aqui quem. Cuba ganhou da Bélgica por 3-0, enfrenta a Argentina, tem um confronto direto contra o Canadá e depois Itália. Então esse jogo aí... Se o Canadá não ganha de ninguém, ganhar no Canadá de ninguém, né, Guja? Esse confronto a Cuba e Canadá vai definir praticamente um rebaixado. Então, para os cubanos, a vida existe depois dessa vitória de hoje. Os confrontos do Canadá, que perdeu para a Argentina por 3-2, joga contra os líderes invictos japoneses, esse confronto já mencionado contra Cuba, e encerra sua participação no dia 19 contra a Bélgica. Senhoras e senhores, teremos várias boas histórias para contar aqui até domingo. E olha, senhores, acho que a sensação do que eu leio aqui no chat é que a esperança voltou, tá? É um alívio, pezinho no chão, aliviados, mas pezinho no chão, né, Gurja? Eu tô iludido, viu, velho? Eu tava temeroso para esse confronto de hoje e termino a transmissão aqui, o nosso pós-peleja iludido. A apresentação brasileira hoje foi convincente, para além de vitoriosa. Bom, é isso, senhores. Querem falar mais alguma coisa ou vamos começar a nos despedir para preparação para amanhã? Agora, hoje só amanhã, né? Por falar em manhã, valeu manhã, hein? Esse aí foi o 8º jogador do conjunto brasileiro. 2 saques horrorosos, ataques para fora, vacilando na recepção, centralzão, fez a boa aí pra gente. Valeu, Big Boss, valeu, Bruno Souza, valeu, Lelacar na nossa retaguarda, valeu, audiência, valeu você que se tornou membro, quem sabe, apoiador agora do nosso canal. Bortoleto deu a letra, o spoiler aí durante a transmissão, você que está acompanhando este corte, não ao vivo, após a postagem, após a nossa transmissão, Brasil e Japão, quartas de final no naipe feminino, terá sorteio ou uma ação entre os membros do nosso canal para ganhar uma peita da seleção brasileira com o apoio aqui da Volt. Então espia aí, são 3 possibilidades bastante atrativas, bem das acessíveis, para você fazer parte aqui do Néctar do nosso canal e concorrer a este mimo. Valeu, rapaziada. Amanhã estamos na área, 15 para as 10 da noite.
Valeu, Gordinha. Valeu, Daniel. Vôlei fã, desfrute de um dia de paz, hein? Que tem sido coisa rara. Para cima deles, a gente sai mais aliviado aqui desse Brasil e França. Tá assistindo o pós-jogo no corte? Não esquece do like, do hype. Verifica aí se você já é inscrito no canal. E até quinta para esse imperdível Brasil e Estados Unidos. Até lá. Web Vôlei, vôlei é o que nos une.